3.490. Pagamento no dinheiro, débito ou Pix. Terra Mar, Avenida 15 de Novembro, 251, ao lado do Fórum. Telefone 2723-1674 e 98819-2709. Uniodonto Campos, o plano odontológico que resolve o seu problema. Ele atende a todas as especialidades odontológicas e as necessidades de seus associados. Sua empresa e você estão convidados a conhecer a Uniodonto Campos. Profissionais competentes, consultórios modernos, mais tecnologia no seu tratamento e muito mais dedicação no atendimento. Você que tem o dentista da sua preferência, na Uniodonto, você pode ter vários dentistas de sua preferência. Ligue 2733-4321, segundo piso do VIP Center Shopping, 2733-4321. 8 horas em Campos, sexta-feira, dia 10 de junho de 2022, estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, que está comemorando os seus 3 anos agora, né, já com a fase mais flexível dessa pandemia que persiste, que insiste aí. Você vê dos hospitais do Rio de Janeiro, tem dos internados, quase 90%, 85% não tomaram a dose de reforço ou não tomaram nenhuma dose. Então, quer dizer, um percentual extremamente grande de pessoas que se negam ainda, por algum modo, por algum jeito, a tomar a vacina e aí vão parar nos hospitais por conta ainda da Covid. E a vacina está disponível de graça nas redes aí. Então, já com essa fase menos restritiva, agora mais flexível, né, com mais flexibilidade, estamos comemorando os 3 anos com o show prometido em 2020, que era para o primeiro ano, né, do Zé Ramalho. Acontece nesse final de semana agora. Você gosta do Zé Ramalho, professor? Muita coisa, eu tô doido para esse show. Ah, que beleza. Zé Ramalho é fantástico, né? E uma bagagem cultural, musical, fantástico. É fantástico. E bonito, né? Sim. Ele? Ele é bonito. Vamos tirar umas fotos lá com o Zé Ramalho. Bom, mas é um talento, né? Talento, nesse caso, não requer beleza. Pelo contrário, né? É isso que a gente precisa. De cultura, de conhecimento, de inteligência, de poesia, de amor, de respeito. Hoje tudo é ódio, tudo é hater, tudo é, né? Meu Deus do céu. Tempos difíceis. Voltamos ao oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com Plínio Bacelar Vacina. E só confirmar que o show acontece dia 11, amanhã, na Multiplace, com realização, organização e toda a responsabilidade da Access Produções. E o apoio deste show é do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. O programa de hoje está falando sobre meio ambiente com o professor Milton Hertal, engenheiro agrônomo e professor de Engenharia da Sustentabilidade Ambiental no IFE Guarulhos. Professor, dedicamos um bloco inteiro aqui para o projeto Capivara, mas acredito ainda que um programa seria pouco para o projeto. Falta falar muita coisa, então a gente segue falando um pouquinho mais sobre o projeto Capivara e depois a gente declina para outros assuntos da área ambiental. Tem perguntas aqui no grupo, inclusive da Silvana, que é jornalista lá de Bom Jesus,
grupo de WhatsApp do blog Opiniões, do Aloysio Abreu Barbosa, e deste programa Folha no Ar. Tem também do nosso querido, acho que um dos ícones aí, né, da nossa... desse meio ambiental, que é o professor Arthur Sofiati, Aristides Sofiati antigamente, mas ele resolveu trocar agora de nome. Rico pode tudo, né? Ele ri quando eu falo assim. Mas tem pergunta dele também. Pergunta dele, nossa. Eu já assisti palestras dele, já conversei com ele. É um ambientalista bastante ativo na nossa região, né? Fez um trabalho brilhante na área de recursos hídricos, então... Eu sempre digo aqui, eu tive o privilégio, tenho o privilégio de viver na mesma época do Sofiati. Isso é muito, 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 muito bom, muito bom. A gente, no passado, perdeu muita coisa boa, grandes homens aí, grandes mulheres da nossa sociedade que fizeram muito por nós. Nós não tivemos aquela oportunidade de viver com a Benta Pereira, mas nós temos felicidades com um ícone, por exemplo, como o Sofiati. E o bom é que a gente não precisa de puxar saco de ninguém. O cara é bom e é uma referência para nós aqui na nossa região, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Então, nesse momento em que a gente fala do projeto Capivara, a gente trocava aqui algumas ideias internamente, mas você reclamava, Cláudio, não deu tempo de falar dos colaboradores do projeto. Por favor, fique à vontade, não vamos esquecer o nome do elenco, do time, né? Porque senão a gente não ganha sozinho, né? O projeto Capivara, quem compõe hoje ele atualmente, que é mais ativo, muita gente já entrou, já saiu, mas ainda continua, né? Com o Kleber, os criadores, o Kleber, o Domiro, o Marcelo e o André, né? Que sempre participam das atividades, e hoje a gente tem alguns integrantes assim bastante ativos também, que é a Janaína, né, aluna da Engenharia Ambiental, uma colaboradora bastante ativa, o Marcelo Nogueira, que é o bolsista do projeto atualmente. A gente fez uma série de atividades essa semana, então ele é bastante ativo, bastante participativo. O Luiz Elpídio, que também ajuda bastante a gente, atualmente ele está junto lá com o Ronald, faz estágio na prefeitura, mas essa parte de produção de mudas, o Luiz Elpídio, ele é bastante ativo nessa parte. E o bom é isso, sabe, Cláudio? Porque cada um tem a sua pegada. O projeto, ele dá essa liberdade aos integrantes. Então, peraí, o Delmiro, por exemplo, ele adora a parte de resíduo sólido. Então, ele procura focar nessa parte de resíduo sólido. O Luiz Elpídio gosta bastante da parte de propagação de plantas. Então, ele está focado nessa parte de propagação de plantas, né? O Marcelo Nogueira, que aí acho que talvez fosse a linha que a gente fosse abordar aqui hoje, né? E a Janaína, né? Gostam bastante de atividades de educação ambiental. Então, a gente faz essas atividades. Eu tenho a minha pegada mais na parte de viveiros mesmo, de propagação de plantas. Eu gosto muito disso. E gosto das atividades de campo também, da gente realizar os plantios. Então, o projeto, a gente tem essa liberdade de cada um. Eu me identifico com isso, me identifico mais com aquilo. E assim a gente vai. E a gente eu faço esse convite diariamente aos alunos. O projeto está aberto para parcerias e está aberto para novos integrantes. A gente quer mais gente com a gente para poder a gente desenvolver essas ações que a gente estou listando aqui com você, né? Você já falou das empresas que colaboram, das ONGs também, que são importantes. E de que forma as empresas podem procurar vocês? Pelas redes sociais? Tem algum telefone, tem alguma coisa? Tem o Instagram, né? @Projeto Capivara, e tem a página no Facebook também. Tá? Então, quem quiser entrar em contato com a gente no projeto, entra através das redes sociais, né? Ou procura a gente lá no IF Guarulhos, a gente está sempre por lá, né? Para a gente poder bater um papo, conversar um pouco e... a gente tem uma ficha de inscrição, quem quiser fazer parte do projeto se inscreve, né? No projeto. Eu conversava há muito tempo com o Joilson Barcelos, do Superbom, e Joilson é um cara muito visionário, né? Um cara lá da roça, mas um cara que tem uma visão empresarial, comercial fantástica. Ele tem que se aproveitar de tudo, não só... É claro que comercialmente, como ambientalmente. O Joilson sempre foi um cara muito popular, mais do que o Licínio. Licínio é mais introspectivo, que são sócios da maior rede de supermercados aí desse interior do estado, que é o Superbom. Hoje é o Grupo Barcelos, né?
E o Joelson falava, Claudinho, eu preciso de um projeto para aproveitar todo o meu resíduo sólido e também o que não é sólido é o de alimentos, que sobram para poder não só preservação ambiental, que é uma consequência fantástica, mas sobretudo comercializar isso aí. E ele estava desenvolvendo aquilo, ele estava projetando aquilo para criação até de animais, com ração dessas coisas. Quer dizer... Imagino que a quantidade de resíduo que ele gera deve ser enorme, né, Cláudio? Você imagina lá a quantidade de saco que ele abre para espalhar aquelas mercadorias que vêm. Sei lá, o café vem numa embalagem com 10 pacotinhos. Você tem que abrir, né, espalhar os pacotinhos nas prateleiras. Quantas sacolas daquelas separa por dia? Né? E por aí vai, por aí vai. Então, assim, existe alguma possibilidade de vocês fazerem algum trabalho nesse sentido também, ou esse aí é aquele tema lá na frente que a gente vai falar de sustentabilidade? Assim, numa escala comercial, hoje o projeto não teria como atender, né? Seria uma escala muito grande. O projeto também, ele está sempre buscando essa pegada social ambiental, sabe, Cláudio? Então a gente busca sempre fazer as ações com comunidades carentes, ribeirinhas, né? Então já fizemos atividade lá na Foz do Rio, Rio Paraíba, lá em Gargaú. Já fizemos a gente faz uma atividade bastante ativa com a colônia de pescadores da Coroa, aqui debaixo da ponte General Dutra, né? A gente busca mais as ações sociais, mas evidentemente estamos abertos a uma possível parceria com qualquer empresário que queira fazer alguma coisa conosco no projeto, tá? Eu entendo que é um projeto, pelo volume dessa rede, né, do Superbom, é um volume enorme de resíduo que é gerado, então realmente precisaria de uma equipe focada nisso. Se eu não me engano, inclusive nós temos alunos já formados por nós lá na Engenharia Ambiental em Guarulhos que trabalham com eles. Eu não sei se está focado nessa questão do resíduo, sabe? Mas estamos abertos aí para a gente poder fazer alguma atividade colaborativa junto, tá? No projeto hoje, o único que recebe alguma coisa de valor é o bolsista Marcelo. Todos os outros são bolsistas voluntários e fazem ações voluntárias, tá? Isso eu falei para as empresas e para a sociedade de forma geral, porque às vezes eu não tenho dinheiro para colaborar com o projeto, para manter lá o seu viveiro de mudas, mas eu tenho tempo para ser um colaborador de mão de obra, para cuidar do seu viveiro, para ajudar a plantar as mudas, então, no berço, e não na cova, não no buraco, como é lá na roça. Enfim, eu também posso dedicar esse tempo, eu posso... ou o IFE só aceita se for aluno, se for integrante da equipe? Não, o Projeto Capivara está aberto para a comunidade externa também, com certeza, não precisa ser necessariamente aluno do IFE Guarulhos. Lá internamente, obviamente, a gente acaba falando muito do projeto, né, para os alunos, debatendo as ações do projeto, né? Mas, por exemplo, Cláudio, uma das ações que a gente desenvolve desde o ano passado é a criação de um bosque no Asilo do Carmo. Então a gente já tem um bosque lá formado e a gente vem tentando ao longo do tempo replantar aquelas mudas que não foram bem. E eu estava falando esses dias, para mim foi uma das ações assim mais emocionantes que eu fiz no Projeto Capivara, porque o dia que nós fomos lá, fizemos um plantio, já tinha feito um plantio e a gente fez um segundo plantio, e estar ali no lado dos idosos, os idosos acompanhando aquela atividade, a atividade envolveria também os idosos irem lá, regar as plantas, estar ali em contato com a natureza, né? Então, por exemplo, isso aí estaria aberto à comunidade externa, quem quisesse participar de um dia de campo com a gente. Normalmente a gente faz esses dias de campo num sábado ou num domingo, né? Por conta de questão de tempo, né? Todos nós temos as nossas atividades, né? E quem quiser participar de um plantio, vocês estão convidados aqui na rádio. Se quiser, um dia que nós formos fazer um replantio lá no Asilo do Carmo, quiserem participar conosco, quem estiver nos ouvindo aqui e quiser participar conosco dessa atividade, serão super bem-vindos e vai lá contribuir com a sua fatiazinha mínima que seja, né, na questão da gente ajudar os idosos instalados, um trabalho belíssimo que é feito lá no Asilo do Carmo. Foi uma atividade que eu
particularmente gostei muito de participar. Tem um tema também interessante que é da campanha de 2019, né? Nas eleições, na pré-campanha e depois na campanha. Nós ouvimos aqui todos os... foram 11 candidatos a prefeito em Campos no primeiro turno, se não me falha aqui a memória. Nós ouvimos todos eles e deles fizemos 2 entrevistas com cada um, uma na pré-candidatura e outra na confirmação da candidatura. Quem confirmou voltou e também foi no Jornal Folha. Então foram 3 entrevistas com cada um. Um dos temas era livre, blog, aquela coisa toda, aquele regulamento de entrevista de campanha política. Mas um dos temas, e que chamava muita atenção, é o comprometimento do prefeito, do candidato na época. Se eleito, ele faria um parque, um bosque em Campos, um parque... não vou dizer um Ibirapuera, mas... Na saída de Campos, eu sei do projeto, conheço o projeto. Então, todos eles responderam afirmativamente. Sim, todos eles falaram sobre realizar essa... Inclusive, o prefeito Vladimir. Ele também prometeu, falou, não, é viável sim, é possível sim. Existe hoje uma contribuição aí do próprio porto e das cerâmicas, que são tributos recolhidos para tipo uma espécie de compensação de exploração da terra ou daquele local, acho que vai para esse INEA, se eu não me falho, vai para o INEA esse dinheiro. A compensação ambiental. Algumas atividades que algumas empresas desenvolvem, que exploram, exige a compensação ambiental. E aí esse dinheiro está no Estado e pode retornar para aqui. Não é porque é do Porto ele tem que voltar para São João da Barra. Não. Ele vai para o Estado. Quem apresentar um projeto viável, legal, pega essa grana e faz o projeto. E hoje já estamos em 2022, quase, né, fechando aí 1 ano e meio de mandato do novo prefeito. Ele prometeu. Você acha viável realizar esse projeto, mesmo depois dessa pandemia? Eu acho super viável, super importante para a população de Campos. Campos é uma cidade carente de áreas verdes, né, porque onde a população... Falando de forma bem geral, né, a gente ganha qualidade de vida tendo áreas verdes próximas a gente. Então, principalmente Guarulhos, aquela região de Guarulhos, falta muita área verde para a população. Aqui, né, nesse lado de cá do Rio, nós temos alguma coisa de área verde, mas de forma geral, Cláudio, a gente é bastante carente aqui na cidade de Campos de áreas verdes. Então, a gente precisa incrementar essas áreas verdes. Esse parque, eu lembro que, não sei o que aconteceu exatamente, mas na figura do ex-secretário de Meio Ambiente, que foi o Leonardo, inclusive ele citou, falei, gente, nós já temos dinheiro aqui para a criação do parque, né? E aí não sei por que cargas d'água. Eu lembro que eu participo do Conselho de Meio Ambiente, né, aqui da Prefeitura Municipal de Campos, e eu me lembro exatamente quando o Leonardo esteve conosco numa das reuniões do Conselho, e ele mencionou que a gente tinha dinheiro. Não sei exatamente porquê, sabe, Cláudio? Talvez tenha sido a questão da pandemia, não sei o que foi, mas eu sei que esse dinheiro acabou, no final, não sendo destinado para concretizar e iniciar, pelo menos, as obras de construção desse parque. Agora, existe uma coisa também, Cláudio, que tem um imposto hoje no estado do Rio de Janeiro que chama-se ICMS ecológico. Isso, também tem esses nomes, né? O ICMS ecológico, mas tem o ICMS ecológico, tem um nome ecológico, verde, etc. E para as prefeituras abocanharem, vamos dizer assim, né, esse recurso financeiro, que é 2,5% do ICMS do Estado, as prefeituras precisam criar essas unidades de conservação, que seriam essas áreas verdes, né? Então, no caso desse parque, seria um parque municipal, né?
E o Parque Municipal, ele tem um peso bastante forte para retornar esse recurso do ICMS ecológico. Então, na verdade, é de interesse da Prefeitura a criação desses parques, não só da Prefeitura de Campos, qualquer prefeitura do estado do Rio de Janeiro, dos 92 municípios, é importante a criação de unidades de conservação, que é um dos elementos que compõem esse ICMS ecológico, né? Para poder abocanhar esse dinheiro. Então, nós temos municípios, por exemplo, no sul do estado, como é o caso de Paraty, Angra dos Reis, Conceição de Macabu, aqui no norte fluminense, né, onde o Kleber trabalha, que conseguem abocanhar uma boa parcela desse recurso por terem unidades de conservação. Campos não é o pior, mas também não é o melhor. Então, a gente deveria realmente criar esse parque, assim, no sentido amplo. Vamos criar qualidade de vida para a nossa população, criar um espaço de lazer para a população campista, mas também pela questão de atrair recurso financeiro do ICMS ecológico. E como você mencionou, as parcerias com empresas que precisam fazer a compensação ambiental é uma outra forma de viabilizar o recurso para a construção desse parque, porque não é só cercar, né, Cláudio? A gente precisa de banheiros, a gente precisa de ponto de água, as pessoas não podem urinar, por exemplo, dentro da unidade de conservação. Ah, peraí que eu vou na moitinha ali. Não existe isso, né? Senão deixou de ter o sentido de ser uma unidade de conservação, né, da biodiversidade. E então a gente precisa de uma infraestrutura, né, um local de lazer, né, locais próprios para as pessoas poderem ir e não poluírem. Precisamos de lixeira, etc., né? Exige dinheiro. Assim, até penso que deveria ser, né, um parque desse ecológico, ele deveria ser uma sala de aula ao ar livre. Com certeza. Aula prática. Para as crianças, para os idosos, para todo mundo, cara. Exatamente. Ele está sempre aprendendo, está sempre aprendendo. Você deu um exemplo aqui no nosso bate-papo aqui no intervalo que eu achei maravilhoso, né? O negócio dos bueiros, né? De repente sim, podia fazer alguma coisa dessa, uma unidade. Inclusive a prefeitura já nos procurou no passado, já mais lá para trás. Vamos criar lá no CEA, né? Que a prefeitura tem um centro de educação ambiental ali perto do Hospital Geral de Guarulhos. Sim. Muito bacana ali. Pinto, ali na rua, né? E falar, vamos fazer uma unidade de demonstrativa de coleta e armazenamento de água de chuva. A ideia era perfeita, mas também, por falta de recurso, eu não sei porquê, a ideia não se concretizou. Porque se fala muito de coleta de água de chuva, né, Cláudio? Mas, assim, cadê isso sendo utilizado para fazer o que você acabou de falar, que o Projeto Capivara faz, que é a educação ambiental? As pessoas verem, peraí, aqui tem que ter um registro, aqui tem que ter isso, aqui tem que ter aquilo. As pessoas verem isso. E esses locais públicos, né, no caso aí da prefeitura, seriam ótimos locais para a gente poder fazer essas atividades de educação ambiental, né, com alguma coisa demonstrativa nesse sentido. A ideia que eu passei para ele aqui não é nenhuma coisa fantástica de outro mundo, até porque eu não sou, mas assim, na época do rompimento lá das barragens em Minas Gerais, agora recentemente em Brumadinho, aquela tragédia toda, aquela loucura, em que a gente perdeu ali várias pessoas, né? Quase, acho que mais de 290, sei lá, aquilo, número altíssimo. E a minha ideia é assim, aí tinha um exemplo na internet que havia uma contenção de rompimento de barragem e uma outra área onde tinha barragem sem as contenções. Uma, o que acontecia, que é o que a gente sabe em Brumadinho, e a outra, o que acontece, né, quando tem aquelas contenções. Aí eu tive a ideia, eu falei, poxa, podia fazer uma campanha, não sei se em vídeo ou em maquete. Eu acho maquete muito mais legal para você levar, muito mais bacana, para você levar nos colégios e com as criancinhas, já lá desde o começo, mostrando a elas como que seria um bairro com os bueiros entupidos pelo lixo que a gente joga. Aí você joga ali aquela água depois vai enchendo as casinhas ali, vai, né, tomando tudo com a força da água. E é justamente o que acontece hoje. Claro que a preservação, a manutenção desses bueiros é muito falha também. A prefeitura deixa a desejar muito nisso. Com certeza. Né? Sim. Aqui do lado do batalhão, por exemplo, onde eu passo, vamos falar de onde a gente vive, que é mais fácil o exemplo, que é prático. O João Guimarães com Formosa. Amigo, se chover um pouquinho a mais,
ali você não passa, né? Alaga tudo. Mas assim, quando a água baixa, é como se você estivesse andando sobre um lixão. Então aquele lixo não foi parar ali à toa. Foi a gente que jogou, quando passou de carro, quando passou a pé, ou foi morador, ou foi... Exatamente. Né? Então, acho que essa campanha mudar esse pessoal assim que já comete... Rapaz, tem caso aqui em Guarulhos ali, na Orla 1, Guarulhos é a Orla 1, e lá de cá a Orla 2. Rapaz, ali próximo, Jardim Carioca, prefeitura limpando ali, acertando, que aquilo ficou muito abandonado, ficou muito ruim aquilo ali, no governo passado também. Houve uma crise muito grande depois de 2014, e aí, né, os cofres públicos tiveram aí uma queda na arrecadação dos royalties significativa, que a gente já está calejado de falar, mas aquilo ali, daí a pouco a prefeitura acabava de limpar, cara, com um caminhão, cara, despejando lixo ali no meio do asfalto e na ciclovia da Orla 1. Eu só acredito se prender. Acho que nem multar o cara, tem que prender o cara, apreender o veículo e prender o cara. É muita cara de pau. A gente vê isso em tudo quanto é campo. Perto da minha casa é a mesma coisa. Você mora onde? Em qual bairro? Salobran. Salobran. Parque Califórnia. Tem uma rua ali que os carroceiros chegam. Não é só carroceiro, não. Carro de empresa. Eu já vi situações, Cláudio, do carro da empresa, tem a logomarca da empresa nas laterais do carro. Eles botam um saco plástico na porta para cobrir o nome da empresa e puxa o resíduo no meio da rua. É muita cara de pau. Mas a gente tem esse problema sério do resíduo sólido aí na cidade. Eu vou ficar citando exemplo aqui, mas tem aquele... Até entrevistamos o secretário de Postura outro dia. Cara, já era para ter obrigado a fechar aquele terreno há muitos anos. Na Ricardo Quitete, com prolongamento da Formosa. Aquele terrenão que você vai no sentido Turf, Jockey. Tem um terreno na esquina ali pra você sair lá na 28. Você pega Ricardo Quitete. Aquele terreno da esquina ali, você limpa agora, 8h26 da manhã. Começa a limpar, meio-dia, limpinho, arrumadinho, que a prefeitura vai lá. Volta 4 horas da tarde pra você ver. Tem sofá, tem geladeira velha, tem o diabo A4 lá que o pessoal joga. Não tem jeito, cara. Então, tá na cultura desse pessoal que joga lixo, multando, multa. O projeto Capivara ajuda nisso. A gente faz educação ambiental. A gente faz essas ações. Eu acredito sim na educação. Acho que a educação é um caminho para... não tenho certeza. Mas a gente só passou a usar cinto de segurança depois que a gente começou a ser multado. Ou eu estou errado. Infelizmente, o ser humano... Eu acho que para todas as regras que nós criamos na sociedade, a gente realmente tem que ter um mecanismo punitivo. Mas a gente pode incentivar a fazer o bem. Um exemplo disso, Cláudio, é esse caso do ICMS ecológico. O ICMS ecológico, você não é punido por não criar uma unidade de conservação ou por você não ter um tratamento adequado do resíduo sólido ou tratar bem as águas do seu município. É um incentivo. Se você faz isso, você recebe uma parcela desse dinheiro. Se você não faz, você não recebe. É um mecanismo coasiano, né? Um mecanismo que incentiva você a fazer o bem. Muitos países do mundo têm feito isso. Por exemplo, a Suécia taxou o enxofre no diesel. Então, se você consumir enxofre, você pode consumir o diesel com enxofre, mas você vai pagar mais caro por isso. Então, é uma compensação financeira para aquele que faz o correto, que se espera que seja o correto, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente caminhar nesse sentido, em incentivar a fazer o certo. Você será compensado se você agir corretamente. Mas, infelizmente, você vai ter pessoas que realmente fogem a essa regra. E aí, querendo ou não, eu vejo muito importante também a gente ter os mecanismos punitivos para poder, né, essa pessoa tentar sentir, né, perceber que o que ela está fazendo está errado, né? Nossa legislação ambiental é cheia desses mecanismos, né? Além das regras, a gente precisa ter os mecanismos de punição para fazer com que o regramento realmente aconteça, né? Professor, falando mais tecnicamente também, e aproveitando o seu conhecimento, hoje o seu trabalho é voltado muito para o projeto Capivara e essa coisa. Mas aproveitando o seu conhecimento técnico e fechando esse bloco,
eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre 30 anos de Eco 92, de Rio 92. Gente, eu me lembro bem, em 92... Eu também lembro, Cláudio. Você se lembra, né? Nós estamos... Então, mas que bom que a gente conseguiu ver isso, né? Tá bom. Eu me lembro que o Exército veio para o Rio de Janeiro. O presidente Fernando Collor de Mello transferiu temporariamente a capital de Brasília para o Rio de novo. Ficou uma semana despachando, não que Collor de Mello fosse lá grandes coisas, mas não é isso, mas aí a simbologia do fato. Né, depois a gente descobriu. Mas assim, a simbologia do ato em si, transferiu a capital para o Rio. Diferentemente de Estocolmo, em 1972, não é? Essa conferência, Eco 92, ela gerou um engajamento, naquela época não usava essa palavra, né? Um engajamento mundial fantástico. Icônica, né? Icônica. Eu não vou falar números, porque eu não vou me lembrar aqui, evidentemente, assim, exato, mas chegou-se a ter, incomparavelmente, um número muito maior do que Estocolmo em 72, que tinha feito uma grande também, muito grande, sobre a ecologia. E dali teve um outro fato também destacado, muito importante, além da presença maciça de vários países, de muitos países. Tivemos também, e aí sim eu acho que foi um divisor de águas para a preservação ambiental, no que diz respeito à participação das ONGs, as organizações não governamentais. Eu acho que dali em diante, eu não vou afirmar assim, mas a coisa pegou para valer. Nesses 30 anos, inclusive 2 agendas foram bem significativas. Uma delas foi acho que foi a Agenda 21, né? Foi uma das consequências da Rio Eco 92 foram criar essas agendas, né? Então a gente teve uma Agenda 21 global e depois começaram os países a criarem suas próprias Agenda 21. O que mudou de lá para cá? Então, é como a gente estava falando, você mencionou muito bem, né? Foi uma conferência icônica, né? A gente pode dizer assim que do ápice dessa consciência global sobre a questão ambiental realmente foi a Rio Eco 92, foi uma reunião muito marcante para todo o mundo, né? E o que ficou de bastante claro nessa reunião, Cláudio, foi a questão da gente apontar o dedo para os políticos. Os políticos são responsáveis pelo cuidado ambiental, né? Então isso foi uma das consequências importantes da Rio Eco 92, né? E a partir dali surgiram outras conferências igualmente importantes. Uma da que a gente ouve falar todos os anos é a Conferência das Partes, né? As COPs, né? Então todo ano acontece. A gente teve, aí você falando, né? O que aconteceu de lá para cá? De lá para cá eu vou dar 2 visões, sabe, Cláudio? A visão escrita, né, por pessoas ligadas à área desse movimento ambientalista. Todo mundo fala o seguinte: olha, há muita expectativa nessas reuniões e, na verdade, o que se concretiza é muito pouco. Isso realmente é verdade, sabe, Cláudio? Minha visão, a gente está debatendo mais a questão ambiental. Então, a sociedade, de uma forma geral, inclusive nos países subdesenvolvidos, hoje em dia discutem mais a questão ambiental, né? Você vê que essa consciência é crescente na nossa sociedade, a gente vê isso aqui no Brasil acontecendo. Então, realmente, esse debate, ele cada vez mais presente na nossa sociedade. Basta ver que quando a gente observa na nossa cidade aqui em Campos, né? Novos mercados surgindo, a gente vê que tem um setorzinho de orgânico. Se existe o setor é porque tem esse consumo, ou seja, é um público focado nesse tipo de consumo, de sustentável, de um alimento sustentável, etc. Então a minha visão é que realmente a gente evoluiu da Rio Eco 92 para cá, que a gente ampliou muito e vem ampliando muito esse debate. Mas quando a gente pega o resultado final e as conclusões dessas reuniões mais importantes da Rio Eco 92 para cá, eu vou dar um destaque, por exemplo, numa conferência que foi também icônica, que foi a COP15, em Copenhague. Inclusive, os chefes de estados estavam lá. O Lula foi na COP15. Havia uma expectativa muito grande, porque saiu o Bush e entrou o Obama.
Então, entrando o Obama, e o Obama falou muito na sua campanha sobre essa agenda verde, essa coisa e tal. Então, havia uma expectativa muito grande. Eu falei, poxa, agora os Estados Unidos vai abraçar a questão ambiental, porque sempre foi um problema. É o país mais poluidor do mundo. Hoje em dia, a China chega aí perto dos Estados Unidos como um dos grandes poluentes no mundo. Mas os Estados Unidos, por exemplo, não assinou o Tratado de Kyoto, que era um tratado de diminuir emissões atmosféricas, né? Então, falei, poxa, mudou o governo lá nos Estados Unidos, chegou o Obama. Então havia uma expectativa enorme para que muita coisa fosse mudar a partir daquela reunião. De fato, o que aconteceu? Pouco ou quase nada, entendeu? Então a gente vê essas reuniões, as COPs, né, sendo debatidas anualmente, são criadas metas e... não, peraí, vamos empurrar isso para 2030, que a gente vê isso. Não, vamos empurrar para 2020. Aí chega em 2020, na segunda década, não, agora vamos empurrar isso para 2030, vamos ver se na década de 30 a gente tem algumas coisas. Então me parece que, falei para vocês que na minha visão eu tenho esses avanços, mas na prática dessas reuniões, os avanços assim são sempre freados, sabe? E, normalmente, essa questão ambiental é muito freada por crises econômicas. Onde teve a crise econômica lá de 2009, 2010, né? Que é lá nos Estados Unidos, a agenda ambiental cai, a agenda ambiental cai. Agora a gente teve o problema da Covid, que gerou um problema social e econômico, a agenda ambiental também declina, né? Você vê, depois você mencionou a reunião de Estocolmo, também icônica, né? Houve um avanço muito grande com a reunião de Estocolmo, né? Mas o que aconteceu? Depois a gente teve a crise do petróleo, uma crise econômica mundial. A agenda ambiental declinou fortemente. Na década de 80 a gente praticamente não houve reuniões para falar da questão ambiental. Então, essas crises sociais e econômicas, principalmente, fazem declinar essa agenda ambiental que havia sido proposta em reuniões anteriores, né? Vamos ver, né? Ano passado a gente teve a reunião de Glasgow, né? Da COP de Glasgow, né? Na Inglaterra e no Reino Unido, né? Na Escócia, né? Uma das conclusões é o quê? Que os países desenvolvidos disponibilizariam um recurso na ordem de 100 bilhões para cumprir metas dessa agenda ambiental. Mas isso já havia sido negociado na COP15, lá atrás, né? E não houve esse desembolso. Então fica sempre aquela dúvida. Opa, algumas coisas já foram debatidas anteriormente, entrando e saindo, e a gente não vê essas ações realmente serem implantadas como proposto nas cartas, né? Nos documentos gerados nessas reuniões. Então eu vejo isso, sabe, Cláudio? A gente... na prática, a gente vê que a sociedade está debatendo mais a questão, até por uma questão de necessidade, né, Cláudio? Essas mudanças climáticas, essas chuvas que a gente tem visto no Brasil recentemente. Assim, existe uma forte probabilidade, né? A comunidade científica, muita gente da comunidade científica, entende que essas variações de climas, essas variações abruptas, né, de clima, estão associadas às mudanças atmosféricas, né? Aquele furacão Sandy lá que deixou Nova York fechado lá durante uma semana. Isso está associado à mudança climática. Aquele furacão com certeza mudou muito o jeito dos americanos verem essa questão climática, né? E sensibilizou muita gente, porque está se percebendo que isso está gerando muito prejuízo. As mudanças que a gente está provocando vem gerando muitos prejuízos, né? Então, na verdade, o que era uma desculpa, não, mas aí essa agenda ambiental vai frear a agenda econômica. Não, está se vendo que as coisas estão interligadas, né? A gente precisa caminhar de mãos dadas com as duas agendas à frente, uma coisa depende da outra, né? Não tem como a gente alimentar um desenvolvimento contínuo, porque a gente não tem recursos contínuos, né? Nosso planeta ele é o que a gente tem, né? Os recursos naturais eles são limitados, né? Inclusive aqueles que a gente considera como recurso natural ilimitado, atualmente você vê que começa a ter uma limitação. O solo, por exemplo, alguns locais, a água. O ciclo da água. Olha como é que a gente tem alterado o ciclo da água, né? Então, alguns recursos naturais que possivelmente seriam infinitos, na verdade a gente começa a ver limites nesses recursos naturais. Então, essa agenda econômica precisa estar acoplada à agenda ambiental, à agenda social, né, que são os pilares, na verdade, do desenvolvimento sustentável, né? Equilíbrio econômico, equilíbrio ambiental, equilíbrio social.
para a gente entregar um futuro decente para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Eu não vejo a gente entregando um ambiente saudável para o meu bisneto, né? Para os meus filhos. Se a gente continuar do jeito que a gente está hoje, a gente não entrega esse planeta decentemente para as próximas gerações. A gente precisa ter isso em mente e caminhar de acordo com esses princípios, né? Que são os princípios do desenvolvimento sustentável, né? Que vem sendo reformulado, né? Vem sendo incrementado, né? Tem um pesquisador mexicano, o Leff, ele traz mais princípios desse desenvolvimento sustentável, desenvolvimento institucional, por exemplo, né? A gente precisa ter instituições sustentáveis, né? De longo prazo. E para a gente ter instituições sustentáveis, a gente tem que ter o conhecimento do ambiente que cerca essa instituição. O quanto de água que eu tenho numa região que atende a demanda de água dessa região. Eu não posso criar uma empresa que demande muita água e que vai demandar 50% desse recurso hídrico. Isso não é sustentável, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Entender o ambiente que cerca as instituições, a sociedade, e até que ponto eu consigo me desenvolver sem comprometer as características desse ambiente que cerca essa comunidade, essa empresa, essa cidade, né? É uma área que eu venho estudando, né, que é a questão da biocapacidade, né? E é uma forma da gente poder equilibrar esse desenvolvimento que nós temos, né? Pautar esse desenvolvimento com base nos recursos naturais que cercam o ambiente, aquele microambiente, né? Estava tentando pesquisar aqui, eu não me lembro exatamente, você falava nas reuniões, acho de Copenhague, né? Isso, foi COP15. COP15 foi 2007, 2009, eu não lembro. E aí tem que olhar aí também. Tem que olhar. E eu estava me lembrando, foi no governo Mocaibe, a Prefeitura de Campos participou de uma dessas reuniões, aquela polêmica toda. Não sabia. Então, eu quero lembrar, para não falar de qual reunião e levantar nenhuma informação aqui errada, mas eu me lembro muito, né, do prefeito falar sobre a adesão ao sistema de crédito carbono. E agora, recentemente, então quer dizer, isso não é de agora, isso já vem essa batalha aí, e realmente que você falou, na prática muito pouca coisa ainda é distante, né? A emissão de dióxido de carbono, né, precisa ser diminuída, entre outras coisas, e recentemente eu conversava com o Tito Hinojosa, e ele faz parte da cooperativa Coagro, que engloba ali o Hospital Plantadores, que tem, a Coagro é a usina, né, mas ele é presidente da Asflucan, Associação dos Fornecedores de Cana do Norte Fluminense, e também é conselheiro lá de finanças do Hospital dos Plantadores. Então tudo tem uma ligação com o outro. Pelo menos no que diz respeito à pessoa. E o Tito falou, a gente está trabalhando na Coagro para produzir, para receber, e vamos em breve já estar aptos, credenciados a receber o crédito carbono. Isso é muito bacana. Ótimo, excelente. Ó, para você ter uma ideia, outro dia eu fui limpar uma área lá e estava caindo fuligem de cana. A pessoa falou comigo, mas essas usinas não tomam jeito. Eu falei, não, mas não tem usina que joga fuligem de cana mais com essa intensidade. Ainda tem, né, coisa mais... não tem mais. As usinas hoje têm filtros, desde a época da Coagro aqui, em São Gonçalo, aqui na entrada de Goitacazes ali, Dr. Frederico já mostrava pra gente que os filtros eram umidificados nas chaminés. Então, quer dizer, você já tem uns resultados aí bacanas. Mas não são só as fuligens, então... As usinas que plantam cana, né? São muitas fazendas, agricultores que plantam. E aí as fuligens vêm das queimadas no campo. Isso. Mas as usinas ainda não continuam jogando as fuligens? Não. Ou se passa pelo filtro, é muito, muito, muito pouco. O Ministério Público acompanha isso de perto e existe aí um prazo que já findou, né, para queimada. É uma prática incorreta, né? Totalmente incorreta, que é a queima da cana para facilitar a colheita, mas
dependendo do que acontece, até prejudica. Até o teor. Corre isso. inversão de sacarose na cana, se você não moer rapidamente. Fora assim, né? Só assim, do ponto de vista do usineiro, né? Fora o problema ambiental que isso gera, né? Isso aí... Sem falar do outro projeto que é a produção de gás natural a partir do vinhoto. Olha que bacana. Também desenvolvido, já sendo desenvolvido pela Coagro. Vamos fazer um intervalo, professor? Você me dá licença, por favor? Próximo bloco a gente voltar justamente nessa pegada aí da sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Eu posso praticar sustentabilidade ambiental na minha casa ou eu tenho que ter uma área de campo, ou só no campo que eu posso praticar? Como é que é essa coisa? Quando eu compro um produto e pesquisar a origem dele, eu estou praticando essa sustentabilidade ambiental? Você sabe que hoje essa pegada de internet aí também, essa coisa assim, até uma pergunta até do Henrique da hora aqui, menino. Professor Alcimar Ribeiro, parabéns aí ao professor e amigo Milton Hertal, bom dia a todos. Você conhece o professor Alcimar Ribeiro? Muita coisa, meu amigo, gente boa. Um abraço, Alcimar. Hoje é dia dele postar aqueles torresmin com um petiscozinho lá na internet. Um abraço do nosso queridíssimo professor Alcimar Ribeiro. Alcimar Chagas Ribeiro. Tem outra mensagem aqui do Maurício Batista, ouvinte nosso também. Não deixa a Baixada de fora do projeto. Tem alguma ação lá? Goitacazes está com várias áreas para receber esse projeto. Tem alguma ação? Vamos embora, vão entrar em contato conosco, né? Entra lá no Instagram do projeto, manda uma mensagem para a gente pode começar a debater e conversar sobre uma ação conjunta. Maurício, o nome do projeto é... Projeto Capivara. Lá no Instagram, acho que é @Projeto Capivara. Tá. Vou achar aqui também durante o intervalo, a gente posta até aí para vocês acompanharem lá. Eu acho que é muito legal o projeto, já sigo também, é muito bacana. São 8h45, voltamos então em instantes com o professor Milton Hertal, engenheiro agrônomo e professor de engenharia da sustentabilidade ambiental no IFE Guarulhos, fechando aí essa semana do meio ambiente. Mas isso, a questão de semana, a questão do dia da comemoração de qualquer situação na verdade um alerta, um momento de campanha, de divulgação, de conscientização. Não quer dizer que semana que vem a gente está liberado aí, que pode fazer a farra do lixo, não. Vamos conscientizar e a partir de cada semana dessa, a partir de cada dia desse, né, transformar aí essa comunidade nossa com qualidade de vida, claro. São 8h46, voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, Unimed Campos e Laboratórios Plínio Bacelar. Estilo.